'Cause it's one for the money, a two for the show. People get ready, don't you step from my blue suede shoes. Oh, you can do anything, lay off from my blue suede shoes. Well, you can knock me down, steal my car, track me all over the town. I'll do anything that you wanna do. Oh, honey, lay off from me, don't you step from my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off from my blue suede shoes. Olá, eu sou Fábio Oliveira, sou analista de cultura do Sesc em Sergipe e dentro da carreira paralela como músico, eu me especializei nesse gênero que é o rock and roll, e em julho, o dia 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. Então esse é o Sesc em Casa com o Dia do Rock na tela. 'Cause it's one for the money, a two for the show. People get ready, don't you? Bom, as origens do rock são lá nos Estados Unidos através do blues. E o rock nada mais é do que um blues acelerado, né? Então, o blues surgiu ali nas plantações de algodão dos negros escravizados que cantavam livremente, né, para externizar a dor do trabalho forçado. E disso evoluiu deles pegarem instrumentos como esse, né, que em inglês também chama de guitarra, né, para nós é o violão, para fazer esse canto já com os acordes que eles delineavam, e daí se desenvolveu o blues. Eu vou tocar um exemplo de um blues de um cara muito importante que vários grupos de rock depois gravaram, o Robert Johnson, é mais ou menos assim. Modern milk, try to find myself in time. I keep drinking modern milk, try to find myself in time. Find myself in time. Então percebe-se que a estrutura do blues é exatamente igual ao que o rock fez depois, né? Como o exemplo da introdução que a gente fez, Blue Suede Shoes, que é um dos primeiros rock and roll clássicos, composição de Carl Perkins, que depois ficou mais famosa ainda com Elvis Presley, né? Então, já nos anos 30, houve a criação da primeira guitarra elétrica, era uma guitarra chamada frying pan, que é o inglês para panela, frigideira, né? Tinha um formato oval, como um banjo, mas era uma guitarra elétrica, foi a primeira fabricada pelo Rickenbacker. E um pouco depois disso, esse blues começou a evoluir para o que foi chamado de rhythm and blues, ou seja, um blues mais rítmico. Ficou aí no meio do caminho entre o blues tradicional e o rock and roll, né? Então o rhythm and blues era mais ou menos isso aqui. Ou seja, a base do blues de uma forma mais rítmica, mais acelerada, que desembocaria no rock and roll do jeito que a gente conhece, né? Então, paralelo a isso, o rhythm and blues era associado à música de negros, e paralelo a isso existia a música de brancos, que era associada aos caipiras norte-americanos, né? Os hillbillies. Então, esse hillbilly acabou ficando conhecido como country and western. E aí, tempos mais tarde, virou a country music que todos conhecem, né? Então, mais ou menos, pode-se dizer, grosso modo, né, que o rock and roll juntou esses dois mundos, né? É meio filho bastardo do rhythm and blues dos negros com o country and western dos brancos americanos, né? Em 1949, já no finzinho dos anos 40, um cantor negro chamado Fats Domino, né, se lança no mercado de discos nos Estados Unidos com a canção The Fat Man, e essa é uma das primeiras gravações que podem ser consideradas realmente rock and roll. Já nos anos 50, ainda não era rock and roll, começou-se a chamar esse estilo, esse novo estilo
de música, né, de agitada, acelerada, de rockabilly. Então, os primeiros cantores de rock and roll, na verdade, eram cantores de rockabilly. Então, inclui aí Elvis Presley, Johnny Cash, Gene Vincent, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Todos os primeiros grandes nomes começaram fazendo rockabilly. Então, o rockabilly é rock and roll, só que não tinha esse nome, não era chamado de rock and roll ainda, né? Então, isso durou toda a década de 50. Mais ou menos ali em 51, 52, um DJ chamado Alan Freed, ele era um disc jockey, né? Tinha um programa de rádio e ele se autodenominava Moondog. Então o que é que ele fez? Ele organizava festas dançantes, né, para ele discotecar, e ele chamou uma dessas festas de Moondog Rock and Roll Party, ou seja, a festa rock and roll do Moondog. Então esse termo foi a primeira vez que foi usado comercialmente, né? Isso levou, anos mais tarde, quando começaram a escrever sobre o fenômeno do rock and roll, a atribuir a esse cara, o Alan Freed, como o inventor do rock and roll, né? Mas é claro, ele não inventou nada, ele apenas colocou um termo, né, que já era usado em letras de músicas, né? Por exemplo, tem um blues dos anos 20, né, de uma cantora chamada Trixie Smith, que fala "My baby rocks me with one steady roll". Ou seja, o rock and roll já estava no vocabulário do blues, já estava no vocabulário do rhythm and blues, já estava no vocabulário do rockabilly, só que ainda não era um termo. E isso começou a virar moda por causa desse DJ, né, que se autodenominava o rei do rock and roll, Alan Freed. Outro cara muito importante que também lançou uma música associada aos primórdios do rock and roll foi Jackie Branston, não é muito lembrado, mas a canção Rocket 88, do Jackie Branston and the Delta Cats, também é considerado como um dos primeiros rock and roll. Essa música saiu ali no finzinho dos anos 50, né? Falar dos clássicos agora, né? Muito importante. Então, os primeiros clássicos do rock and roll, né? Por exemplo, Bill Haley. Bill Haley era um cantor caipira, né? Daquele hillbilly, que aí com a moda do rockabilly mudou o som, formou Bill Haley and the Comets e lançou músicas emblemáticas como Rock Around the Clock, que era mais ou menos assim: 1, 2, 3, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 12, 3 o'clock, kill a color rock, I wanna rock around the night, when the clock strikes 2, 3 and 4, come on baby, dance for mom, gonna rock around the clock tonight, gonna rock to the beat of time, gonna rock around the clock tonight. Então virou um clássico, virou trilha de filme de cinema, né? Então isso ajudou a popularizar o gênero ainda nos anos 50, né? Já falei do Elvis Presley, mas o início do Elvis foi ali na gravadora Sun Records de Memphis, né? Ele começou a gravar ali como um cantor de rockabilly, e aí por volta de 1955 ele começa a se profissionalizar mais com o empresário, o coronel Tom Parker, e ele grava Blue Suede Shoes, composição de Carl Perkins, que eu toquei lá no início, e aí vira um fenômeno, né? Participa do Ed Sullivan Show, que era meio que um Silvio Santos lá dos Estados Unidos. As meninas, né, em casa ficam enlouquecidas com aquele requebrado, né? Os pais ficam bastante preocupados e uma ala conservadora, né, da sociedade acha realmente um absurdo aquele requebrado todo, e era só apenas rock and roll, né? Mas isso teve consequências inclusive em outros países. Por exemplo, o governo iraniano em 1958 proibiu o rock and roll por causa do jeito de dançar, né? Eles diziam que era para proteger a juventude das acrobacias radicais do rock and roll. Veja que coisa, estamos apenas em 1958. Outro cara bastante fundamental é o Chuck Berry, um dos pais da criança, né? O cara que fez os primeiros clássicos considerados realmente rock and roll, como Sweet Little Sixteen, Mabel, Johnny B. Good, né? Então era um cara fundamental ali para o comecinho. Jerry Lee Lewis, que tocava piano em vez de guitarra, mas também era bastante rock and roll. Foi um dos primeiros bad boys da história do rock, né? O Jerry Lee Lewis, por exemplo, tem uma história famosa dele que ele tocava fogo no piano. Isso antes do Hendrix tocar fogo na guitarra. O Jerry Lee Lewis botava fogo no piano dele enquanto tocava Great Balls of Fire, né? Então ele também causou escândalo nos Estados Unidos ao ter se casado com a própria prima de 14 anos, né? Esse era o Jerry Lee Lewis. Em 1959,
ocorreu um acidente de helicóptero que matou 3 cantores de rock. Então esse foi conhecido como o dia em que a música morreu, tamanho furor. Os cantores eram Big Bopper, que não tem grandes clássicos assim, Buddy Holly, que tinha poucos anos, 20 e poucos anos de idade, compôs coisas como Peggy Sue, né? Era uma grande influência nos Beatles, inclusive, né? Sempre citavam Buddy Holly. E o Ritchie Valens, que ficou eternamente conhecido com essa música aqui. E por aí vai, né? Esse era o Ritchie Valens com La Bamba, também super jovem. Então agora eu vou falar um pouco das revoluções do gênero nos anos 60, né? São evoluções e revoluções, né? A primeira coisa que aconteceu foi uma moda de dança chamada twist. Então o twist foi a primeira vez que as pessoas começaram a dançar daquele jeito assim e cantar coisas como The Twist Again, oh, let's twist again. Então isso foi uma moda, um furor, né? E o twist é meio que um subgênero dentro do rock and roll. No começo dos anos 60, formado em Liverpool, o quarteto Beatles, né? Eles aprenderam a ser banda e tocaram sem parar em Hamburgo, na Alemanha. Mas só em 62, já de volta a Liverpool, que eles começaram a gravar. O primeiro compacto dos Beatles foi Love Me Do. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, os Beach Boys começavam a gravar também. Coisas como Surfing Safari, Surfing the USA. Então aquela coisa temática do surf da Califórnia. Então isso aí, começo dos anos 60. Em 63, lá no finalzinho de 63, os Beatles lançam 2 compactos bastante importantes. Um deles, She Loves You, e o outro, I Wanna Hold Your Hand. E daí era deflagrada a Beatlemania, né? I Wanna Hold Your Hand, eu vou tocar um pouquinho, é mais ou menos assim. Oh yeah, I got you something I think you understand. When I tell you something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Então a Beatlemania foi um fenômeno de massa, foi o primeiro grande fenômeno de massa dentro do rock and roll. Então agora oficialmente o rock and roll era considerado como a música principal da juventude dos Estados Unidos e, em consequência, né, por causa do mercado dos Estados Unidos ter essa globalização mundial, foi uma moda em todo o mundo, inclusive no Brasil, mas isso eu falo daqui a pouco. Em 1965, os Rolling Stones, que eram meio os antagonistas dos Beatles, né? Então os Beatles eram certinhos e os Rolling Stones eram os bad boys. Inclusive o marketing deles usava muito a frase: você deixaria sua irmã, você deixaria sua filha sair com o Rolling Stone, né? Meio que para deixar registrada essa imagem de bad boys. Em 1965 eles lançam a música mais emblemática da carreira deles, Satisfaction, que tinha esse riff de guitarra. Daí para frente, as coisas começaram a ficar mais pesadas na guitarra, né? A saturação da guitarra no amplificador criou um tipo de distorção que ficou para sempre associada com o rock pesado. Então bandas como The Kinks e The Who, né, apareceram mais ou menos nessa época aí, com um som de guitarra um pouco mais pesado, né? Uma música emblemática do The Who, por exemplo, saiu em 65 ainda, chamava My Generation.
down, talking about my generation, just because they get around. Talking about my generation, hope I don't make it through. Talking generation, hope I die before I get old. Talking about my generation, it's my generation, baby. Então eu tô fazendo no violão, mas a gravação, né, se vocês pegarem para ouvir, vocês percebem que tem uma saturação de guitarra muito forte, e isso será a marca registrada do rock and roll daí para frente, né? Dos meados dos anos 60 para os anos 70. E aí começaram as experimentações, né? Estamos já em 66, 67, os Beatles começaram a gravar com cítara, né? Os Rolling Stones também fizeram algumas músicas usando cítara, que é um instrumento indiano, né? E aí vieram bandas como The Byrds, que fizeram sucesso com músicas do Bob Dylan. Bob Dylan era um cantor folk que se apresentava sozinho com violão, e aí ele começou a ver, né? Pô, Beatles, milhões de discos vendidos, Byrds, sucesso com minha música, então vou formar uma banda de rock também. E aí o Bob Dylan formou uma banda de rock, né? Os puristas, fãs da fase folk dele, ficaram possessos, né? Chamando ele de Judas, né? Mas aí o Dylan só fez crescer mais, virando também, contribuindo também com o rock and roll, com clássicos como Like a Rolling Stone, né? How does it feel? How does it feel to be on your own? No direction home, like a Rolling Stone. E aí os Beatles também começaram a experimentar com orquestra, né? Yesterday foi lançada, né? Apenas com quarteto de cordas, né? E o Paul McCartney tocando violão. Ou seja, o rock and roll abria os horizontes, né? Não era mais aquela coisa basiquinha de baixo, guitarra, bateria e tal, refrões fáceis, né? Veio a fase psicodélica, veio em 1969 o Festival de Woodstock, que reuniu diversas bandas, né? Numa fazenda lá dos Estados Unidos. Ficou conhecido como 3 dias de paz e amor, né? Numa época que os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã, os jovens se juntaram lá aos milhões, né? Apenas para celebrar a música e mostrar que a paz era mais importante que a guerra, né? Então as ramificações nos anos 70 continuam, mas antes de chegar lá, vou falar um pouquinho do rock no Brasil, tá bom? Cause it's one for the money, a two for the show. People get ready, don't you? Olá, estamos de volta para falar um pouquinho do rock no Brasil. Esse é o Dia do Rock na Tela, aqui no Sesc em Casa. Meu nome é Fábio Oliveira. E em 1955, uma cantora chamada Nora Ney grava o clássico do rock dos anos 50, Rock Around the Clock. Ela grava uma versão mesmo em inglês aqui no Brasil. Então esse foi o primeiro registro do rock no Brasil. Essa é uma pesquisa do sociólogo José Roberto Zan, que nos informa que 2 anos depois, ainda em 57, um compositor chamado Miguel Gustavo compôs o primeiro rock brasileiro, né? O nome da música era Rock and Roll em Copacabana. E olha só, quem gravou essa música foi o Calbi Peixoto, né? Muito curioso. Então, falar do rock no Brasil, né, não dá para deixar de citar a Jovem Guarda. Foi o primeiro fenômeno mesmo, o primeiro grupo de compositores e cantores, artistas, né, a usar o rock como, né, seu produto, né, seu objeto de composição, digamos assim, e de sucesso. Então, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, essa galera toda, Gerry Adriane, né, tem muita gente aí que fez parte da Jovem Guarda dos anos 60. Então, houveram programas de TV, houveram discos, filmes, né? O Roberto Carlos se baseava muito, né, no tipo de carreira dos Beatles, né? Então os Beatles entraram no cinema, o Roberto Carlos também entrou no cinema, né? O que era bastante legal, porque meio um pouco atrasado, né, em alguns anos, mas o Brasil também viveu a sua febre do rock and roll ainda nos anos 60, né? Então teve um filme do Roberto Carlos que chamava Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, né, que saiu com essa música aqui. Eu sou terrível e é bom parar, e desse jeito de provocar. Você não sabe de onde venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer.
Ainda nos anos 60, lá para o finalzinho, um grupo paulista chamado Os Mutantes, né, causou uma revolução. Né? Eles começaram a trabalhar com o maestro Rogério Duprat, né, que criava arranjos bastante criativos, muito inspirados no que o George Martin, lá na Inglaterra, fazia com os Beatles. Né? Então, os primeiros discos dos Mutantes, pelo menos os 2 primeiros, são bastante criativos. É um tipo de música que não se fazia no Brasil. Isso lá para frente, nos anos 90, nos anos 2000, levou a uma redescoberta através de artistas gringos, né? Caras como Sean Lennon, filho do John Lennon, Kurt Cobain, do Nirvana, descobriram Mutantes e consideravam uma das maiores bandas do mundo mesmo. E são brasileiros dos anos 60, né? Então os Mutantes, além dos próprios discos, também gravaram com o pessoal da Tropicália, influenciaram, na verdade, a sonoridade da Tropicália, né? Os primeiros discos de Caetano, de Gil, Gal Costa, né? Tem ali o dedinho da sonoridade das guitarras, né? Com fuzz e wah-wah dos Mutantes, né? Então vou tocar um exemplo de uma música dos Mutantes. Pés no chão, olho e não vejo nada. Eu só penso se você me quer. Então, depois dos Mutantes, já chegando nos anos 70, né, eles continuaram, né, e foram evoluindo o som. Então isso já cria uma ponte aí com o rock mundial, né? Eu parei ali mais ou menos no final dos anos 60, então retomando as ramificações do rock, né? Isso também reverberou no Brasil, né? O rock, por um lado, ficou mais pesado com bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, uma sonoridade bem carregada, referências do ocultismo, né? Da bruxaria, né? Meio que uma pegada mística aí nas letras. E por outro lado também houve o rock progressivo, que carregava de sintetizadores, teclados, né? Ou seja, isso abria possibilidades de arranjos sinfônicos, né? Baseados muito nos músicos eruditos, né? Músicos com estudo, né? Com partituras, arranjos gigantescos, né? Então o rock progressivo fez diversas bandas como Yes, Genesis, King Crimson, né? Fazer músicas que duravam um lado do disco, ou o lado inteiro, né? Ou até 2 discos inteiros, um disco duplo com uma música só, né? Coisas desse tipo a gente encontra facilmente no rock progressivo, né? E aí no Brasil também isso reverberou. Os Mutantes, né? Aqueles lá do Ando Meio Desligado, viraram uma banda progressiva nos anos 70, né? Lançaram um disco chamado Y&Z, com bastante influência de bandas como Yes, né? Por outro lado, outras bandas surgiram, como Casa das Máquinas, que gravou pela Som Livre, né, gravadora da TV Globo, Som Nosso de Cada Dia, A Bolha, O Terço, né, que tinha Flávio Venturini como um dos compositores, né, bastante importante aí para a música brasileira. O próprio movimento do Clube da Esquina, lá em Minas, né, o disco Clube da Esquina, especificamente do Milton Nascimento com Lô Borges, tinha uma influência, né, tremenda, né, do som dos Beatles, né, do som do rock dos anos 60, né? Então, para falar em rock no Brasil, continuando essa história aí dos anos 70, não dá para não falar em 2 fenômenos de venda dos anos 70. Os 2 surgiram em 73 para massa, né? Claro que surgiram antes. O primeiro deles, Raul Seixas, o baiano, desde o final dos anos 60, na verdade, ele fazia cover do Elvis Presley. Ele virou o rei do rock brasileiro, não à toa, né? E aí, em 73, né, essa metamorfose ambulante, né, chegou no Raulzito que a gente conhece, com o disco Guita, bastante emblemático. E ele também experimentava com elementos regionalistas, como, por exemplo, a música Mosca na Sopa, que tinha elementos da capoeira, né? Ele imita o som, a pegada do berimbau, né, no ritmo da música, né? Só que dentro dessa música também ele faz menção ao rock dos anos 50, que ele bebeu muito, né? Ele fazia cover do Elvis Presley. Então tem aquela parte que faz assim. E não adianta me detetizar, pois nem o DDT pode assim me segurar. Ele mata um aí
nenhum tem meu lugar. E aí vira a capoeira. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Bastante inventivo e bastante vanguarda, né? Anos mais tarde virou moda misturar música regional nordestina, né, com rock. Raul Seixas já fazia isso nos anos 70, né? O outro grande fenômeno de vendas que bebeu muito no rock no Brasil nos anos 70 foi os Secos e Molhados, né? O grupo que lançou o Ney Matogrosso para o Brasil e para o mundo, né? Inclusive aquelas máscaras ali que eles usavam, né? Diz a lenda que influenciou o Kiss lá nos Estados Unidos, né? Conta essa história que o empresário do Kiss assistiu os Secos e Molhados, né? Ouviu na TV, e aí veio o Kiss depois dos Secos e Molhados. Mas tem uma música lá no primeiro disco dos Secos e Molhados que é bem rock and roll, né? Ela é mais ou menos assim. O gato preto cruzou a estrada, passando do outro lado da estrada, e lá no fundo azul, na noite na floresta, a luz iluminou a dança, roda, festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. E por aí vai, né? O Vira é notadamente um rock dos anos 50, né? Só que a banda tinha muito mais que isso, né? Tinha flertes com poesia, né? E virou uma grande referência da música brasileira em geral. Cause it's one for the money, a two for the show. People get ready, don't you? De volta à história do rock, ao Dia do Rock na Tela, falando mais de rock Brasil. Foi nos anos 80 que houve o último boom do rock no Brasil, né? Como fenômeno de vendas, espaço na mídia. Nessa geração ficou conhecida como B-Rock, né? O B-Rock, o Brock. É a geração de Rádio Táxi, Barão Vermelho, ainda com Cazuza, né? Legião Urbana, Biquíni Cavadão, Paralamas do Sucesso. Muitas dessas bandas se apresentou no primeiro Rock in Rio, em 85, né? Então, primeiro grande festival onde diversas bandas gringas, né, começavam a incluir o Brasil em seus trajetos, né, em seus circuitos de turnês mundiais, como Iron Maiden, AC/DC, Scorpions, Ozzy Osbourne, né? Tocavam no Brasil pela primeira vez, Queen, outra grande banda que participou do Rock in Rio, e aí estava lá, né, essas bandas da geração dos anos 80, junto também de outros medalhões da MPB, como Erasmo Carlos, né, roqueiro, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Alceu Valença, né? Então foi uma verdadeira festa, um verdadeiro marco no rock brasileiro, o Rock in Rio 1. Então dessa geração, né, eu acho que eu consigo tocar pelo menos essa aqui. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é caminhando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Pode até duvidar, acho que isso não é amor. Tem essa aqui também, ó. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Então esse era o Maior Abandonado de Cazuza, ainda no Barão Vermelho, né? Bom, daqui pra frente eu vou falar do rock em Sergipe, né? Que é um fenômeno que realmente começou a acontecer como cena nos anos 80, né? Na verdade, a música autoral em Sergipe só começou a ser delineada nos anos 80, né? Até os anos 70, o que havia eram bandas baile, né? Eu fiz uma pesquisa no meu TCC de graduação, onde eu pesquisei um músico local do rock, o Silvio, da Carne Crua. Então, até chegar no Silvio, eu fiz essa pesquisa, e aí, em uma entrevista para esse TCC, eu falei com Tom Robson,
grande compositor sergipano, Tom Baixinho. E aí ele citou que haviam pelo menos umas 50 bandas de baile nos anos 70, aqui em Sergipe, né? Então, alguns dos nomes eram The Tops, Los Guaranis, famosíssima, né? O Medeiros e sua orquestra, os Top Caps, os Invencíveis, Brasa 10, os Comanches, os Vikings. Então, esses eram alguns nomes dos grupos de baile, né? Que tocavam de tudo, mas tinham a formação bem rock and roll, né? Com guitarras e tal. Então, as primeiras notícias do rock em Sergipe, né, aconteceram por via do metal. O metal estava muito em evidência no começo dos anos 80, né? Bandas como Iron Maiden faziam bastante sucesso, tocaram no Rock in Rio, né? Metallica estava surgindo, AC/DC, então bandas mais pesadas. Então, os primeiros grupos de rock em Sergipe tinham essa pegada mais metal, né? Tinha uma banda chamada Trem Fantasma, com guitarristas Marcos Vinícius e Emanuel Vasconcelos, o baixista Flávio Tadeu, né, viraram lendas, né, do rock sergipano. O Marcos Vinícius depois continuou como guitarrista, tocou na Sulanca, fez parte da banda base do Sesc Canção, por exemplo, por vários anos, né? Foi também selecionado do Sesc Canção depois, com suas próprias composições. E o Emanuel se dedicou à pesquisa da música antiga e medieval, né? Então lá, nos meados dos anos 80, esses dois tinham uma banda chamada Trem Fantasma, uma das primeiras bandas aí a chamar a atenção. O Marcos Vinícius também montou o Hemisférios, que era uma banda que tocava Rush, que é um trio canadense bem complicado, né? Então o Hemisférios também fez vários shows na cidade, isso já no final dos anos 80, começo dos 90, né? Mas dentro do circuito underground, ou seja, mais alternativo, né? O rock se fortaleceu, especialmente em Aracaju, através de bandas como Perigo de Vida, que depois virou Crovio Rochou, e aí tinha H2O, Alice, Fome Africana e o Carne Crua. Dessas bandas todas, as que sobreviveram mesmo até o final dos anos 80 e os anos 90 foram Crovio Rochou, que teve origem lá no Perigo de Vida, e o Carne Crua, né, que mudou de formação, mudou um pouquinho o som, pegou influências mais do rock pesado, mas em essência é uma banda de punk hardcore e uma das bandas mais importantes do cenário sergipano, com reverberações no cenário nacional. Então, dentro dessa pesquisa, conta-se que um dos points dos roqueiros nos anos 80 era um trecho da Avenida Barão de Maruim, entre a Rua Itabaiana e Santa Luzia, que o pessoal chamava de Baixo Barão. Nesse Baixo Barão haviam diversos bares que abriam para o rock and roll. Então, era meio na raça mesmo, com equipamentos bem precários, né? O pessoal chegava lá, botava bateria, ligava nos amplificadores, né, bem de baixa qualidade e faziam suas rockadas. Então, só depois de muita ralação, né, o pessoal começou a ver a necessidade de se juntar, né, de se ajudar e contactar bandas de fora. E isso foram surgindo os festivais. Por exemplo, o primeiro Festcore aconteceu aqui, o Silvio da Carne Crua ajudou a organizar. O segundo aconteceu no CSU, ali da Rua Lagoas, no bairro Siqueira Campos. Então eram verdadeiras celebrações do rock, com bandas de fora, bandas daqui também, do circuito underground, né? Mas só em 1998, ou seja, já na década de 90, né, houve um festival de grandes reverberações, né? Ocorreu lá no estádio Batistão, o Roxy, cobertura da MTV, a TV Cultura veio também, né? Bandas que estavam em evidência na época, como o Marcelo D2, o Rapa, outras bandas do circuito alternativo de São Paulo, Pinaps, de Goiânia, o Mechanics, e bandas locais, né, como o próprio Carne Crua, como o Snooze, que eu fazia parte, né, a gente lançou o CD lá. Então foi um festival divisor de águas. Muita gente diz que começou a tocar e montou suas bandas depois de participar do Roxy como espectador, né? Então eu vou tocar uma música do Snooze, da minha banda, para exemplificar mais ou menos o som indie rock que a gente fazia. You need to redeem your life, you need to redress your life, draw the sickly smile of your face, I'll strip your fears, look at outside, forget this old
at your light. You look like that man, you are dead. I know I have a gun, it's my gramophone. I know I'll do something with my gramophone. I know I have a gun, it's my gramophone. I know I'll listen to rock and roll with my gramophone. Yeah. You need to redeem your life. You need to redress your life. Draw the sickle smile of your face. I'll strip your fears. Look at outside. Forget this old gramophone. Come on, get out of this room. Look at you, man, look at your life. You look like that man, you are dead. I know I have a gun, it's my gramophone. I know I'll do something with my gramophone. I know I have a gun, it's my gramophone. I know I'll listen to rock and roll with my gramophone. Oh yeah. My gramophone. E aí, hoje em dia, o cenário está bastante diversificado, né? São várias bandas, o cenário realmente se profissionalizou, ou seja, as bandas já chegam com um primeiro trabalho bem gravado, bem produzido, né? Já conseguem gerenciar a própria carreira usando ferramentas da internet, né? Gerenciando as próprias turnês. Então, artistas como Arthur Matos, El Presidente, Cidade Dormitório, né? Bebem aí na fonte do rock and roll para fazerem trabalhos bastante diversificados sonoramente, né? Musicalmente, né? Que não se limitam a enquadramentos, a rótulos, né? Isso é isso, isso é aquilo, né? Então, esse é o rock em Sergipe hoje em dia. E pelo menos uma banda tem realmente projeção nacional, Debajos, que surgiu em São Cristóvão. E hoje em dia tem 4 discos, né? Rodaram já o Brasil, fizeram turnê na Europa, tocaram em festivais importantes como Lollapalooza, né? Então, realmente é um exemplo mais recente do rock em Sergipe que atravessou as fronteiras, mas continuam aqui, continuam na batalha aqui em Sergipe, né? Então vamos encerrar com o som do Debajos.